Olá, boa tarde a todos. Estamos hoje aqui reunidos, então, para dar início à nossa última sessão do curso de extensão Repensando Hegemonias, Mudanças de Poder e Novas Dinâmicas Globais. Bom, eu hoje vou atuar como moderadora e teremos o enorme prazer de receber a professora doutora Lívia Pérez Milani. Então, para quem não me conhece, meu nome é Angélica Schutiko, eu sou doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e atualmente estou como professora na Pontifícia Universidade Javeriana, em Bogotá, na Colômbia. Vou apresentar também àqueles que não conhecem o nosso Centro de Estudos Globais, que é o responsável por organizar esse curso de extensão. Então, o Centro de Estudos Globais ele é um laboratório da Universidade de Brasília que reúne grupos de pesquisa avançada dedicados ao estudo e à investigação e ao debate sobre vários temas e questões das relações internacionais contemporâneas. O Centro de Estudos Globais ele empreende ações de pesquisa, de extensão, de formação, de publicação e de divulgação científica sobre as linhas de pesquisa do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, que são governança e antropoceno, poderes globais e desenvolvimento global. O centro também atua em parceria com vários outros centros especializados de relações internacionais, tanto no Brasil como no exterior. E neste semestre, o centro ofertou o curso de extensão Repensando Hegemonias, Mudanças de Poder e Novas Dinâmicas Globais. Esse curso ele faz parte das celebrações dos 50 anos do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. E durante as várias palestras que tivemos ao longo desse semestre, o curso ofereceu uma análise aprofundada das transformações do nosso cenário internacional, focando nas novas configurações de poder também, nas dinâmicas internacionais emergentes. E, até o momento, o curso apresentou 15 palestras. Hoje teremos o prazer de receber a professora Lívia Milani para encerrar esse ciclo. Todas as palestras foram proferidas sempre por especialistas convidados, com base também em artigos, livros ou capítulos que foram publicados recentemente por esses convidados, de forma a trazer uma perspectiva bem atualizada sobre temas cruciais da política internacional contemporânea. Então, conforme eu comentava, hoje é um grande prazer para o Centro de Estudos Globais receber a doutora Lívia Pérez Milani para encerrar essa edição do curso de extensão Repensando Hegemonias. Ela vai tratar de um tema muito atual, refletindo justamente sobre a reformulação da hegemonia estadunidense frente à presença chinesa na América Latina. No seu artigo, ela trabalhou, investigou bastante a atuação dos think tanks estadunidenses sobre o tema. Então, vou apresentar um pouco a nossa palestrante agora. A Lívia Milani, ela é pesquisadora de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Tiradentes, em Sergipe, e também é doutora e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas. Entre 2021 e 2023, ela realizou pesquisa de pós-doutorado também no Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, e durante o seu doutorado ela desenvolveu pesquisa também na Georgetown University, em Washington, com uma bolsa da FAPESP. Além disso, a professora Lívia já atuou como professora substituta na Universidade Federal de Sergipe e na Unesp Campus Franca. Ela é pesquisadora do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos sobre os Estados Unidos. Bom, a pesquisadora, ela então é coautora do artigo intitulado US Hegemony in Latin America, Think Tanks and the Formation of Consensus about the Chinese Presence, que foi publicado no primeiro semestre na Revista Brasileira de Política Internacional. Este artigo da autora servirá de base para a nossa palestra hoje, que é intitulada A Reformulação da Hegemonia dos Estados Unidos na América Latina e a Competição Estratégica com a China. A palestra vai abordar os desafios da presença chinesa na América Latina para a hegemonia regional dos Estados Unidos. Peço desculpa a todos pela minha tosse, no início da semana eu estava até sem voz, mas agora aos poucos está voltando. Então eu passo a palavra à nossa convidada, a nossa palestrante de hoje, Lívia Pérez Milani,
Você tem cerca de 40 minutos para sua palestra, fique à vontade, o espaço é todo seu. Se você tiver também os slides ou imagens que você queira compartilhar com a gente, fique à vontade. Bom, boa tarde a todas e todos. Para mim, eu queria começar agradecendo. Para mim é uma honra participar desse curso, o curso promovido por um centro tão importante de uma instituição de renome na área das relações internacionais no Brasil, uma grande referência para mim. Então, fiquei bastante feliz quando eu recebi o convite. Agradeço muitíssimo ao professor Antônio Carlos Lessa pela lembrança e por entender que esse artigo, então, que foi publicado na RBPI, ele seria interessante para compor esse curso. Gostaria de agradecer também imensamente ao Pedro, que dá assistência aqui no backstage, e agradecer imensamente a Angélica, que é mãe de 2 crianças e tem um bebezinho, uma bebezinha de 2 meses, e como eu também tenho um bebezinho, sei que nesse momento, nesses primeiros meses, é bastante difícil se dedicar também à vida profissional, e tenho certeza que para ela entrar aqui hoje foi toda uma logística, né? Então, eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua consideração e pela sua disposição em estar aqui hoje. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bastante interessante e bastante produtiva. Bom, então a minha ideia nesses 40 minutos de fala é conversar um pouco com vocês sobre esse texto que foi publicado na RBPI. Esse foi um texto que eu escrevi em conjunto com a Luciana Vieticosta. E ele faz parte tanto da pesquisa de pós-doutorado, né? Então, é um dos resultados da minha pesquisa de pós-doutorado, e é resultado também de uma parceria que eu tenho já há um tempo com a Luciana. A gente vem discutindo sobre temas relacionados com a transformação da hegemonia dos Estados Unidos no momento contemporâneo. Mas eu vou falar principalmente, né, mais especificamente desse texto, um pouco do processo de construção, da metodologia que a gente usou, e depois eu quero trazer, assim, se der tempo, trazer um pouquinho de um pouquinho de atualização, né, sobre o que a gente vê no momento atual. Eu vou compartilhar a tela. Eu peço para que vocês me digam quando vocês conseguirem ver o compartilhamento, né, se vocês já estiverem vendo os slides. E peço também para vocês ficarem atentos e me dizerem se tiver algum problema de conexão. Hoje de manhã a conexão, a internet aqui em casa não estava tão boa, então eu peço para me dizerem se houver alguma coisa. Podem usar o microfone mesmo, não tem problema não. Para mim está tudo bem. Então, vocês já estão vendo os slides? Já conseguimos ver os slides, sim. Perfeito. Então, esse é o título do artigo, dos Estados Unidos da América Latina, a formação do consenso sobre a chinesa. Esse artigo ele foi publicado no início desse ano, na RPPI, mas a pesquisa ela já tem um tempinho, né? Então, a gente só foi até 2022, a gente analisou a produção bibliográfica de alguns think tanks dos Estados Unidos, a gente analisou até 2022, e o artigo ele começou a ser pensado, trabalhado em 2022, e a gente terminou o artigo, submetemos em 2023, e ele foi aceito no finalzinho de 2023, né? Então, é um artigo que ainda é bastante recente, foi publicado esse ano, mas já tem aí um períodozinho, como sempre acontece com a academia, a gente tem tempos diferentes do que o tempo da política, enfim, do que o tempo da mídia, por exemplo. Talvez no final, se der, eu vou fazer alguma atualizaçãozinha com vocês. Então, a ideia hoje é falar um pouco do contexto da pesquisa, em que contexto esse artigo ele está inserido, com quais outros temas eu e Luciana vínhamos trabalhando e como que nós chegamos nesse tema, então. Depois eu vou falar um pouco para vocês da metodologia, do desenho de pesquisa que compôs esse estudo, falar um pouco dos conceitos centrais, né? Então, a gente vai trabalhar com o conceito de hegemonia e como que a gente entende os think tanks a partir desse conceito de hegemonia. Depois eu entro na análise de conteúdo em si, as duas visões que nós identificamos sobre a China nos Estados Unidos, né? Então, como os think tanks nos Estados Unidos percebem a China. E, por fim, se der tempo, eu vou trazer um pouquinho do momento recente a partir de uma
leitura inicial, exploratória, do projeto 2025, que foi um documento elaborado pelo Heritage Foundation, né? Então, que é por um instituto de pesquisa conservador dos Estados Unidos, e eles trazem quase que uma cartilha com políticas que Trump poderia seguir no segundo mandato, né? Então, a ideia é essa. Vou dar início, então. Qualquer coisa, se vocês precisarem, podem me interromper, não tem problema, não queria que fosse algo também tão rígido. E se tiver algum problema de conexão, me avisem também, por favor. Então, eu e Luciana, a gente vinha trabalhando com essa ideia e pensando, refletindo sobre as transformações da hegemonia dos Estados Unidos na América Latina, desde uma perspectiva neo-gramsciana, né? Então, a nossa pesquisa, a nossa reflexão, ela estava, então, muito centrada nos militares. No meu caso, o meu doutorado, ele foi sobre política externa dos Estados Unidos para a América Latina, e eu foquei nos militares, né, nas questões de segurança, principalmente. Então, como que essas questões de segurança eram trabalhadas, compunham a política externa dos Estados Unidos para a América Latina naquele momento. E no caso da Luciana, a Luciana também tem uma pesquisa centrada nos militares, ela desenvolve essa pesquisa também em conjunto com a professora Camila Vidal, da Universidade Federal de Santa Catarina. E nós estávamos conversando principalmente sobre os militares. E quando a gente olha para os militares, existe uma visão muito coesa e muito agressiva sobre a presença da China na América Latina, que se tornava cada vez mais explícita, né? Então, a gente já vinha olhando para os militares, especificamente para o Comando Sul há algum tempo, no meu caso, desde a minha pesquisa do doutorado, né? Eu defendi doutorado em 2019, era um contexto bastante diferente, mas a gente já vinha percebendo que havia uma retórica cada vez mais agressiva com relação à presença, principalmente presença econômica da China na América Latina. Isso vinha se acentuando até o momento em que os militares dos Estados Unidos, os comandantes do Comando Sul, dizem de forma clara, de forma explícita, que a China é uma ameaça, que é, enfim, algo, de fato, uma ameaça para a América Latina, né? E não só para a sua presença na América Latina, mas para os países da América Latina em si. E tendo isso em mente, a gente quis expandir um pouco a pesquisa e olhar um pouco para outros atores, né? Buscando perceber se havia abertura para outros tipos de visões nos Estados Unidos. E a partir disso surgiu a ideia de trabalhar com os think tanks, que foram tema de pesquisa de doutorado da Luciana, né? Então, a Luciana, o doutorado dela é sobre como os think tanks nos Estados Unidos percebiam o Brasil. Então, era centrado no Brasil. Um pouco da pesquisa que a gente fazia, então, continua fazendo, sobre os militares, os resultados estão nesses 2 artigos que eu coloquei aqui. Então, são artigos que vão dialogar bastante com esse sobre os think tanks, e neles a gente foca especificamente nos militares e nos documentos estratégicos dos Estados Unidos, né, sobre temas de segurança e defesa, sobre temas de segurança internacional e defesa. Então, o nosso objetivo nessa pesquisa, né, o que a gente tentou, foi entender essa construção do consenso sobre a presença chinesa na América Latina. Então, a gente entendia que essa construção de consenso é tanto nacional quanto transnacional. Então, os Estados Unidos, eles não buscam apenas a construção de uma visão coesa, unificada, sobre o que significa a China, né, sobre o que significa a presença da China na América Latina, mas eles buscam também difundir essa visão, fazer com que essa visão, com que essa forma de ver a presença chinesa seja incorporada também pelas classes dominantes de outros países da América Latina. Então, é muito essa ideia, né, de que existe essa construção nacional de um consenso, mas também uma construção transnacional que ocorre a partir das ligações, das interconexões entre as classes dominantes dos Estados Unidos e dos países da América Latina. E nós fizemos isso a partir então, buscamos entender essa construção de consenso a partir da análise da produção bibliográfica de think tanks nos Estados Unidos. Então, o que nós fizemos foi uma análise de conteúdo dessa produção bibliográfica
e trabalhamos com textos publicados entre 2017 e 2022. Por que esse período? 2017, porque é o início do governo Trump, né? Então, a gente percebia uma mudança qualitativa nos discursos de segurança nacional dos Estados Unidos, no que se refere à presença de potências externas na região, né? Então, já havia um discurso anterior que apresentava essa presença de potências externas como um desafio, como um problema, mas a partir de 2017 isso fica cada vez mais explícito, cada vez mais claro, a retórica se torna cada vez mais agressiva. Então, esse foi o primeiro recorte. E 2022 era o momento em que a gente estava fazendo a pesquisa mesmo, né? Então, nós decidimos fechar até 2022. E o que os nossos resultados, a nossa conclusão foi que, de fato, existe esse movimento de construção de um consenso sobre a presença chinesa na América Latina, mas quando a gente olha para os think tanks, existe uma certa nuance. Existem o que a gente acabou chamando de duas visões sobre a China na América Latina, duas narrativas. Não são narrativas contraditórias, são narrativas que, se a gente olha desde uma perspectiva de formação da hegemonia, de construção da hegemonia, elas estão baseadas nessa reprodução, nessa propagação da hegemonia dos Estados Unidos e do capitalismo liderado pelos Estados Unidos. Mas elas propõem estratégias diferentes para lidar com a China. Então, uma primeira visão é uma visão que vai buscar adaptar a China, vai buscar entender que a presença chinesa na América Latina é uma presença principalmente econômica, e essa presença poderia se tornar mais parecida com uma presença de potências ocidentais na região. Por outro lado, existe uma outra visão que me parece que está se tornando cada vez mais dominante nos Estados Unidos, que é a visão que vê a China, de fato, como uma ameaça inclusive do ponto de vista militar. Então, nós percebemos essas duas estratégias, mas, no final das contas, são narrativas que propõem uma reprodução do capitalismo sob a hegemonia dos Estados Unidos. Então, comentando um pouco ainda sobre o desenho de pesquisa, né? Como que a gente produziu o artigo. Nós partimos de um quadro teórico conceitual neo-gramsciano, então o conceito de hegemonia, o conceito de Estado expandido foi bastante importante para a gente. Então, os think tanks, eles foram percebidos, eles foram analisados a partir dessa perspectiva, né? Então, os think tanks, eles foram entendidos por nós duas, né? Nós entendemos os think tanks como mecanismos, como aparelhos privados dessa hegemonia dos Estados Unidos, ou seja, os think tanks, eles promovem essas conexões entre as classes dominantes dos dois países, e isso está presente na própria configuração dos think tanks. Então, no caso de um dos think tanks que a gente analisou, o Inter-American Dialogue, existem, inclusive, pesquisadores da América Latina que compõem a rede de pesquisa, que compõem a rede de funcionários. Existem outros, como, por exemplo, o America Society, que publica uma revista que é a America's Quarterly, que conta com publicações de pesquisadores, enfim, gestores de política pública da América Latina. Então, existe um diálogo, de fato, entre esses think tanks e as elites, as classes dominantes da América Latina. Esses think tanks, eles também recebem lideranças da América Latina para palestras, enfim, para eventos. Então, existe, de fato, essa circulação de uma visão de mundo específica e essa busca de socialização dessas classes dominantes por meio desses think tanks. Como que nós selecionamos os think tanks? Nós buscamos selecionar think tanks que fossem relevantes do ponto de vista da formulação de políticas nos Estados Unidos, né? Então, a gente buscou aqueles think tanks que tinham algum tipo de influência, se não na tomada de decisão, pelo menos na discussão pública sobre política externa dos Estados Unidos, né? Então, são think tanks nos quais os principais pesquisadores, eles são convidados a participar, por exemplo, de audiências no Congresso, tem publicações importantes na mídia dos Estados Unidos, então eles compõem essa discussão pública sobre política externa. E, além disso, nós fizemos também uma pesquisa exploratória para, enfim, determinar, entender quais desses think tanks estavam trabalhando com a América Latina, né? Então, nós chegamos a 4 think tanks, o Inter-American Dialogue, o Wilson Center, o Council of the Americas e o Center for Strategic International Studies. São 4 think tanks muito diferentes. Os dois que estão nessa forma azulzinha, o Inter-American Dialogue e o ASCOA,
são think tanks focados na América Latina. Então, eles têm um orçamento menor, eles são menores, mas eles atuam em nicho, eles atuam especificamente para falar sobre a América Latina. E o CSIS, por um lado, e o Wilson Center, por outro, são think tanks que trabalham o mundo como um todo, né? Então, eles trabalham com política externa dos Estados Unidos de forma geral, mas eles têm subdivisões específicas para a América Latina. Então, primeiro, nós selecionamos esses 4 think tanks dessa forma. Também fizemos pesquisa exploratória em outros think tanks, mas chegamos à conclusão que não havia material disponível para fazer a análise, ou seja, eles não estavam trabalhando com essa questão de forma sistemática. Compilamos, então, o material que foi produzido nesses 4 think tanks sobre China, na América Latina, fizemos uma leitura exploratória e construímos os códigos, né? Então, construímos 2 códigos que eu vou mostrar para vocês depois. E, por fim, realizamos a análise de conteúdo. Então, esse foi um pouco o caminho que nós seguimos para desenvolver o artigo. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o quadro teórico conceitual e depois eu entro especificamente na análise de conteúdo que foi feita. Então, partimos do conceito de hegemonia, né? Então, a gente entende a hegemonia desde uma perspectiva neo-gramsciana. Então, a hegemonia, desde essa perspectiva, ela é construída em uma dialética que envolve tanto a coerção, tanto o uso da força, como a construção do consenso. E essa construção desse consenso, ele acontece por meio da mídia, por meio de escolas, universidades, o que alguns autores vão chamar dos aparatos privados de construção da hegemonia. E isso parte de uma visão de um Estado expandido, né? Então, o Estado, desde uma perspectiva neo-gramsciana, ele é visto como uma expressão de uma classe dominante, né? Então, a ideologia, a visão de mundo que predomina para uma classe dominante, ela vai se expressar nesse Estado, que é um Estado dominado por essa classe dominante. Então, tanto instituições públicas, como mesmo aquelas instituições privadas, elas vão refletir esse consenso, elas vão refletir essa ideologia dessa classe dominante. E do ponto de vista internacional, então, existe essa expansão internacional desse consenso, dessa visão de mundo, por meio dessas conexões transnacionais que são estabelecidas entre essa classe dominante e elites, partes da classe, frações da classe dominante de outros países, né? Então, nessa disseminação internacional, estão presentes tanto órgãos estatais, daqueles artigos que eu comentei com vocês no início, aquele que foi escrito pela Luciana com a professora Camila, elas trabalham como que os militares dos Estados Unidos, por meio da cooperação em segurança com outros militares da América Latina, também fazem parte dessa construção de um consenso. Então, a gente tem, por exemplo, essas iniciativas de cooperação em segurança, relações entre os militares, a gente tem relações entre os agentes de segurança pública, né, relações entre as polícias dos diferentes países, mas a gente também tem organizações internacionais que vão refletir e difundir esse consenso, e temos os think tanks. Então, entendemos os think tanks como parte desses aparelhos privados de construção da hegemonia. E, além disso, a hegemonia dos Estados Unidos também é composta pela construção de uma ordem internacional, que é conceituada no momento contemporâneo nos Estados Unidos como uma ordem liberal internacional. Então, a ideia de promoção da democracia, da liberdade, da economia de mercado, compõe essa narrativa que vai justificar a hegemonia dos Estados Unidos na América Latina e no mundo de uma forma geral, né? A hegemonia global dos Estados Unidos. É interessante comentar sobre isso porque isso faz parte da narrativa quando a gente olha como que os militares dos Estados Unidos percebem a China na região. Então, eles colocam a China como uma ameaça aos países da América Latina, mas às instituições liberais na América Latina. Então, eles entendem que a presença chinesa na América Latina vai levar a um aumento da corrupção, vai trazer problemas em termos de governabilidade, vai tornar os países da América Latina menos democráticos, então vai favorecer a escalada do autoritarismo na região. Então, essa questão do liberalismo, ela está sempre colocada, ela faz parte dessa narrativa. E entendemos também que essa é a hegemonia dos Estados Unidos, né? Então, a
da hegemonia dos Estados Unidos, ela também se baseia na construção de ameaças externas e internas. Então, existem sempre questões que são colocadas como problemas e os Estados Unidos se colocam como a solução, como protetor dos países da região para resolver esses problemas. Problemas que são tanto internos quanto externos. E a gente até consegue perceber uma certa conexão entre eles, né? Então, a gente vê como problemas internos crime organizado, tráfico de drogas, corrupção, e aí aparecem as questões externas, China, Rússia, Irã, são sempre colocados como ameaças à América Latina. E muitas vezes se estabelecem conexões entre governabilidade na América Latina e presença chinesa, como eu havia comentado com vocês alguns minutos atrás. Então, os think tanks são percebidos a partir dessa concepção de hegemonia, né? É importante colocar que eles se apresentam como instituições de interesse público sem interesse partidário, né? Então, são instituições que se apresentam como técnicas, como neutras, como apartidárias, mas elas tendem a refletir uma certa estrutura social. Então, elas são financiadas, são fundadas e são mantidas por essa classe dominante. E uma característica muito importante dos think tanks é que as pessoas que compõem os think tanks, né, o staff, os pesquisadores, as pessoas que trabalham ali, principalmente nos cargos mais importantes, eles tendem a passar por aquele mecanismo que é conhecido nos Estados Unidos como porta giratória. O que é isso? Né? Isso significa dizer que essas pessoas são pessoas que circulam em diversos ambientes. Então, são pessoas que muitas vezes já passaram pelo governo, já passaram por empresas importantes, já passaram pela iniciativa privada, e hoje estão nesses institutos de pesquisa. Mas eles têm, de forma geral, conexões importantes com aqueles que estão no processo de tomada de decisão. Né? Existem alguns think tanks que são mais próximos do Partido Republicano, outros são mais próximos do Partido Democrata, mas a ideia é exatamente influenciar esse processo de construção de políticas públicas nos Estados Unidos. Então, eles têm, de fato, conexões com a Casa Branca, com o Congresso. É importante ter isso em mente. E, em geral, eles já passaram, seja pelo governo, seja por universidades, por bancos, por empresas e também por lobby, por agências de lobby. No caso da América Latina, eles buscam também esses contatos, sejam institucionais, sejam interpessoais, com lideranças políticas e lideranças em outras esferas. Né? Então, se a gente entra, por exemplo, no site do Wilson Center, vocês vão ver que eles fazem parcerias, inclusive com acadêmicos no Brasil, eles buscam ter esse diálogo. E eles recebem com bastante recorrência lideranças políticas da América Latina. Né? Então, a Angélica comentou no início que eu fiz uma parte da minha pesquisa de doutorado nos Estados Unidos, fiquei em Washington, e fui em alguns eventos de think tank, por exemplo, que eram com ministros de Estado da Argentina. Então, naquele momento, a gente estava vivendo o governo Macri, né? Era o segundo ano do governo Macri. Alguns ministros foram a Washington em agendas oficiais e passaram pelos think tanks. Também, Paulo Guedes, por exemplo, naquele momento ministro da Economia do Brasil, foi recebido por um think tank. Então, realmente são pessoas bastante influentes na política nacional que acabam passando de uma forma ou de outra por esses think tanks. E isso faz com que haja essa interação entre as elites, entre as classes dominantes dos Estados Unidos e da América Latina. Bom, então foi assim que a gente entendeu esses conceitos centrais, né, de hegemonia e os próprios think tanks, né, o que eles são, como que eles atuam. E a partir disso nós fizemos a análise de conteúdo. Nessa análise nós consideramos 177 documentos. Esses são documentos que ou foram publicados pelos think tanks e podem ser escritos por outros pesquisadores, ou foram publicados pelos pesquisadores dos think tanks em outros lugares e republicados pelos próprios think tanks. Então, a gente usou apenas o site dos think tanks como mecanismo de busca para compilar essa produção. Mas muitas vezes existiam, enfim, blog posts ou artigos de opinião que haviam sido publicados em outros lugares e que eles simplesmente republicavam ali. Então, o que a gente mais analisou foram blog posts, textos de opinião, né, o que eles chamam de op-eds,
testemunhos no Congresso, né? Então, em todos esses think tanks existem pessoas que são chamadas para fazer falas no Congresso dos Estados Unidos, isso foi incluído, e relatórios que eles fazem também sobre temas específicos. Aí, a partir da nossa pergunta inicial, nós buscamos entender na leitura exploratória desses documentos como as relações entre China e América Latina são caracterizadas e como elas se conectam com a hegemonia dos Estados Unidos. A partir dessa leitura exploratória, então, nós entendemos que existem duas grandes visões, duas grandes formas de caracterizar a China. Uma que entende a China como uma ameaça aos países da América Latina, né? Então, existe essa ideia bem clara, bem focada na segurança nacional, a ideia de uma ameaça desse ponto de vista estratégico, inclusive e até em alguns momentos como uma ameaça militar, embora menos nesse momento, né? Mas aparece a ideia de ameaça, então uma leitura bastante geopolítica, uma leitura bastante concentrada na ideia de competição entre grandes potências, competição estratégica, que é como eles chamam nos Estados Unidos, né, no momento contemporâneo, como eles descrevem nos documentos oficiais, essa rivalidade com a China e também com o Rússia, enfim, Irã. E uma segunda perspectiva, que é uma perspectiva um tanto quanto mais complexa, que é baseada na ideia de uma adaptação chinesa. Então, nessa visão, a China ela é descrita menos como uma ameaça aos países da América Latina, ela é descrita como uma grande potência que atua de forma bastante semelhante a outras grandes potências, embora existam alguns problemas que são específicos da atuação chinesa. E eles entendem que esses problemas eles podem ser resolvidos a partir de uma dose de liberalização e, enfim, de adoção de padrões ocidentais nas formas como a China se engaja com a América Latina. Então, nós percebemos essas duas grandes visões, essas duas grandes formas de caracterizar as relações entre China e América Latina, e entendemos que elas se conectam com a hegemonia dos Estados Unidos na medida em que as duas propõem uma reprodução dessa hegemonia, ainda que de formas diferentes, né? Então, quando a China é caracterizada como uma ameaça, a política proposta é muito mais uma política de contenção à China, de negar a presença chinesa. E quando a gente vê essa segunda visão, a proposta é muito mais uma proposta de adaptação da China, de moldar esse comportamento chinês, de tornar esse comportamento chinês mais parecido com o comportamento dos Estados Unidos e de outras potências ocidentais. Então, para fazer essa descrição da caracterização da China, nós utilizamos 4 categorias, que são geopolítica, ameaça e influência, relações com rivais dos Estados Unidos, né? Então, como que as relações entre a China e países que são países latino-americanos que são percebidos como rivais, como que elas são caracterizadas, e aqui entrava principalmente a questão da Venezuela. A questão da Venezuela era muito forte, aparecia muito nesses documentos que a gente analisou, principalmente naqueles que se enquadram nessa primeira visão, né, da China como uma ameaça. Uma terceira subdivisão, subcategoria, que é a questão da economia e do comércio, como a economia e o comércio com a China era caracterizado, e se havia ou não reconhecimento de benefícios para a América Latina. Então, como que essas narrativas, como que essas visões, elas são estabelecidas, né? Como que elas se colocam? Na primeira narrativa, que é a narrativa da China como uma ameaça, aparecem adjetivos como desafio, rival, competidor, ameaça, e se trata de uma visão bastante geopolítica, na qual a China é vista como um ator que tem um plano de construir e aumentar a sua influência na América Latina. Essa influência ela é vista como diminuindo a influência dos Estados Unidos, né? Então existe essa percepção de que se trata de um jogo de soma zero, de que a presença chinesa na América Latina ela significa uma diminuição da influência dos Estados Unidos, e existe também essa percepção de que isso traria prejuízos para a América Latina e seria uma ameaça também desse ponto de vista, né? Então, seria uma ameaça às instituições liberais na América Latina, a tudo aquilo que legitima a hegemonia dos Estados Unidos, né? Então, a democracia, aos direitos humanos, a governabilidade, a boa governança,
Então, a China ela é caracterizada como quase como um inimigo mesmo, como um inimigo dos Estados Unidos. De certa forma, nesse momento, ainda havia nesses think tanks a percepção de que a presença chinesa era uma presença principalmente econômica. Então, eles não viam a China como uma ameaça militar, mas eles entendiam que a China havia ou estava construindo formas de influência na América Latina que limitavam a presença militar dos Estados Unidos. Né? Então, a China constrói, por exemplo, financia a construção de portos em lugares estratégicos da América Latina, rodovias, e tudo isso é descrito como parte de uma infraestrutura crítica que, em caso de guerra, poderia, de uma forma ou de outra, ser usada pela China. Então, havia muito essa preocupação de que a China financia projetos estratégicos na América Latina, nesse sentido do transporte, das comunicações. Então, isso é algo que estava bastante presente nessa discussão, nessa visão, essa ideia da infraestrutura crítica. Como eu disse para vocês, quando a gente olha sobre como as relações entre China e países específicos da América Latina são descritas, há uma ênfase muito grande na relação entre China e Venezuela, então esse é um tema que sempre aparece. Ele costuma aparecer junto com a Rússia, então se entende que a Rússia seria talvez o grande apoiador do governo de Maduro, e a China agiria de forma um pouco mais discreta, um pouco mais pragmática, mas no final das contas a China também supostamente financiaria o governo de Maduro, né? Então eles se preocupam muito com o financiamento que a China dá, os empréstimos que a China concede aos países de esquerda da região, entendem isso como uma forma de financiamento a governos anti-americanos, regime anti-americanos. No que se refere à economia e comércio, então havia ainda nesse momento um reconhecimento que a influência chinesa ela era uma influência principalmente pautada na economia, mas essa forma de engajamento, essa forma de relacionamento é vista como uma fonte de influência, e inclusive como uma fonte de influência política. Então, eles entendem que por conta do aumento do comércio e dos investimentos chineses, seriam criadas formas de dependência entre China e América Latina, e isso levaria, então, à influência política da China na América Latina, em temas diversos, né? E não se percebe nenhum tipo de benefício para a América Latina. Então, a gente não conseguiu perceber dessa narrativa como que benefícios para a América Latina são construídos. Na segunda visão, se trata de uma visão na qual a China é descrita como um país, como uma potência que se comporta como outras grandes potências. Então, sim, a atuação chinesa na América Latina, ela é baseada na busca do seu interesse nacional, ela é baseada na busca de influência, mas isso é agir como todas as grandes potências fazem, né? Então, não existe uma especificidade chinesa, não se vê a China como essa ameaça, se vê a China como uma grande potência como outra qualquer, enfim, se entende que a atuação dos Estados Unidos, dos países europeus, também tem alguns problemas. Então, se trata de uma visão que é menos alarmista e que não traz tanto essa ideia de uma necessidade de contenção da China. A questão das relações da China com os governos de esquerda, principalmente com a Venezuela, não é um tema tão central assim, e de forma geral se entende que os países da América Latina, eles, de forma homogênea, então a grande maioria dos países da América Latina, independente do regime político, independente do tipo de governo, eles têm buscado aumentar a interação com a China. E que a China também busca aumentar a interação com todos os países da América Latina, né, de forma geral. Então, isso não seria uma grande questão, não seria um problema. As relações entre China e América Latina não seriam determinadas pelo tipo de regime, mas seriam dominadas muito mais pelo pragmatismo, né? Pela economia, pelo comércio e pelos investimentos de ambas as partes. A questão da economia é o tema que é mais presente nessa narrativa, né? Então, é visto como a principal fonte, o principal motor das relações entre China e América Latina. O que aparece aqui como uma questão que se refere a essa necessidade de adaptação
é o fato de que o financiamento chinês ele é visto como inferior, como mais problemático do que o investimento ocidental. Então, se coloca que a China, apesar dela agir como outras grandes potências, ela é uma grande potência que não se preocupa com algumas questões, como, por exemplo, combate às mudanças climáticas, direitos humanos, proteção de minorias, equidade de gênero. Então, se entende que os investimentos ocidentais são investimentos que já incorporaram essas pautas, enquanto no caso da China isso não haveria sido incorporado. Também se entende que os investimentos chineses eles são pautados em uma menor gestão de riscos. Então, estaria emprestando demais, além da conta, e depois os países da América Latina não teriam como pagar. Isso também seria uma forma de criar problemas para os países da região. Então, se entende que o financiamento chinês ele é mais precário, né? Então, ele deveria se tornar mais parecido com o investimento ocidental para evitar riscos de conflitos socioambientais, conflitos sociopolíticos, para garantir a participação das pessoas, dos cidadãos, né? Na construção dessas formas de financiamento. E nessa visão também se percebe que a China é uma fonte de capital para a América Latina, e sendo fonte de capital para a América Latina, existem alguns benefícios para a região, né? Construção de infraestrutura, enfim. Então, são percebidos, sim, alguns benefícios para a América Latina. Se trata de uma visão que entende que o capitalismo é a solução para a América Latina, né? Então, não parte daquela visão que os Estados Unidos defendem, parte da ideia de que é necessário ampliar o liberalismo na região, inclusive do ponto de vista econômico, mas se entende que a China pode ser parte desse processo desde que ela se adapte, né? Desde que a presença chinesa se torne cada vez mais parecida, mais similar à presença de potências ocidentais. Então, assim, para concluir um pouco essa parte, antes de entrar no que eu queria dar só uma pinceladinha no momento atual, isso não está no artigo, isso não é conclusão de fato da pesquisa, isso é muito mais algo exploratório, assim, né? Mas o que me parece, a impressão que eu tenho, é que essa segunda narrativa é uma narrativa que ela aparece muito mais nos think tanks que tem mais vínculos com a América Latina, né? Então, principalmente no Inter-American Dialogue, que é aquele que tem vínculos muito fortes com a América Latina. Então, são aqueles mais centrados em América Latina. E é uma visão que estava muito presente em termos do governo dos Estados Unidos durante o governo Obama, no qual a China já era percebida como um desafio, como um problema, mas ainda havia talvez essa esperança ou esse wishful thinking dos Estados Unidos de que eles conseguiriam adaptar a China e tornar a China mais semelhante aos países ocidentais. Então, é uma visão de que a China poderia ser moldada. O professor Gonçalo Paz, da Universidade de Georgetown, tem um texto que já tem algum tempo que ele escreve sobre isso, né? Como os Estados Unidos, ele escreve exatamente nesse momento, o governo Obama. Os Estados Unidos não buscavam conter a presença chinesa, mas moldar essa presença chinesa. Então, é muito isso que o que é colocado nessa segunda narrativa. Já a primeira narrativa é uma visão que parece que tem ganhado muito espaço nos Estados Unidos no momento mais contemporâneo, durante o governo Trump, mas ela também esteve bastante presente durante o governo Biden. Durante o governo Biden, se a gente vai olhar a estratégia de segurança nacional, então no documento, na estratégia de segurança nacional, existe a ideia de que é necessário promover cooperação com a China, em diversos aspectos, em diversos temas. Mas quando a gente olha para as políticas realmente adotadas, a ideia de uma competição com a China ganhou bastante força. E o que a gente vê, então, é que existe essa mudança, né? Essa perspectiva mais militar de ameaça, ela estava muito presente no CSIS. Existe um pesquisador de lá que se chama Ryan Berg, que é especializado em América Latina, que ele traz muito essa visão. E, além dele, existe o Ivan Ellis, que ele não é staff de nenhum desses think tanks, mas ele escreve de forma recorrente para esses think tanks, né? Então, ele publica
em artigos de opinião, em relatórios que são produzidos por esses think tanks. Ele é professor de uma escola militar nos Estados Unidos e é uma das principais vozes dessa visão mais militarista. Quando a gente olha para a visão que tem mais foco na economia, nessa ideia de uma adaptação chinesa, talvez a principal referência seja Margaret Myers, que trabalha no The Dialogue. Então, o que a gente percebe é que existe uma expansão, um predomínio cada vez maior dessa visão mais militarista, ainda mais complicada e ainda mais agressiva quando a gente olha para o momento atual, né? Então, eu não consegui atualizar essa pesquisa, eu não voltei nesses 4 think tanks para ver o que eles têm produzido, o que eles produziram no último ano. Mas, agora com a eleição do Trump, a gente vê um aumento da influência dos think tanks mais conservadores, né, ou de extrema-direita. E entre esses, o Heritage Foundation produziu um documento, que é um documento bastante extenso, bastante amplo, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Projeto 2025. Esse é um documento que começou a ser produzido já tem um tempo, né, e ele é um documento que visa construir políticas, recomendações políticas para o próximo governo conservador dos Estados Unidos, né? Então, ele foi produzido por pessoas que têm interesse de atuar nesse próximo governo conservador, no caso, o governo Trump, né? E, enfim, me parece que de conservador não tem muita coisa, porque é uma narrativa bastante reacionária, né? De entender que existiria um passado onde os Estados Unidos eram grandes e existe um passado que deve ser cultivado, deve ser reafirmado. Existe também uma visão bastante reacionária quando a gente olha para as questões relativas a gênero, a família. Mas quando a gente olha para o tema China, existe cada vez mais essa visão de China como um inimigo. E o que me parece que é talvez um pouco diferente é uma ênfase muito grande na China como um Estado totalitário e comunista. Então, essas são duas questões que aparecem de forma recorrente nesse documento. Esse documento ele não é focado em política externa. Eu também não li o documento todo, não tive tempo de ler o documento todo. Li a parte introdutória e as partes que são mais relevantes para a política externa, né? Então, sobre o Departamento de Estado, o Departamento de Defesa. E a China aparece dessa forma, como esse grande inimigo que deve ser combatido, que deve ser contido. E me chama a atenção essas palavras, né? Totalitário, comunista, o Partido Comunista Chinês como genocida. Então, é uma narrativa bastante complicada. E o que pode ser curioso também é o fato de que nesse documento eles apresentam que os Estados Unidos estão no momento de crise, né? No momento eles passam por uma crise importante, então a nação estaria nesse momento em crise, e para reconstruir a nação, reconquistar a nação, tornar os Estados Unidos grandes de novo, seria necessário combater ameaças em 2 dimensões. Do ponto de vista interno, eles entendem como ameaças à esquerda. E aí eles colocam junto perspectivas, o que eles chamam de comunismo, o que eles chamam de socialismo, o que eles chamam de políticas progressistas, o que eles chamam de woke, né, que seria as políticas mais pautadas em igualdade de raça, de gênero, a critical race theory. Então, eles colocam num pacotão todas as políticas que são, de alguma forma, um pouco mais progressistas, entendem isso como esquerda, como comunismo, como anti-americano, como debilitando o Estado-nação. Então, essa seria uma primeira ameaça de ordem interna. E a segunda ameaça de ordem externa, eles identificam como a China e também apresentam como uma ameaça sendo a esquerda, né? A esquerda do ponto de vista internacional. Então, essa ideia do Partido Comunista Chinês ela é bastante enfática. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de como que a China aparece nesse documento, para mostrar para vocês como que ainda é mais enfática essa visão da China como um inimigo. E nesse caso, no projeto de 2025, aparece mais de uma vez a China como uma ameaça militar, não simplesmente uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos em razão do seu crescimento econômico, do tamanho da sua economia, da sua influência política em outros estados,
mas também do ponto de vista militar. A recomendação que eles dão, claro, é a expansão dos gastos militares, dos gastos em defesa. Então, China é um inimigo totalitário dos Estados Unidos, não um parceiro estratégico ou um competidor justo. O Departamento de Defesa deveria definir como sua principal prioridade derrotar a ameaça comunista da China. O comércio com a China é uma catástrofe. O engajamento econômico com a China deve ser terminado e não simplesmente revisado, repensado. Então, eu trouxe isso aqui só para a gente trazer um pouco do momento contemporâneo e como a gente percebe essa situação de uma retórica cada vez mais agressiva com relação à China, cada vez menos centrada em economia e cada vez mais centrada também na dimensão militar. Era um pouco isso o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Agradeço mais uma vez pelo convite e estou bastante empolgada para o debate, para ouvir um pouco a Angélica e as perguntas de vocês. Muito obrigada, Lívia, pela excelente apresentação. Eu aproveito já a oportunidade também para dizer a todos que aqueles que quiserem enviar perguntas podem nos encaminhar pelo chat, a gente vai ler aqui para a Lívia para a gente poder dar início a esse debate. Então, primeiro, assim, parabenizar pela sua excelente apresentação. Eu acho que ficou tudo muito claro. Os seus slides ajudaram a gente a acompanhar toda a sua exposição e te parabenizar também pelo artigo. Eu tive o prazer de ler o seu artigo, muitíssimo interessante. Não é exatamente a minha área de especialidade, então eu acho que eu pude aprender bastante sobre o tema lendo o seu artigo, desde essa parte um pouco mais conceitual, né, da perspectiva neogramsciana que vocês adotam, sobre os conceitos de hegemonia e como para os Estados Unidos a hegemonia passa, né, como você colocou na sua apresentação, pela construção de ameaças, sejam internas ou externas, mas passa também pela reafirmação dos seus valores liberais, né, como os valores que devem ser propagados. Então, isso acho que apareceu bem também na sua apresentação. E, como comentei, o artigo muito interessante, eu super recomendo para quem não leu, que possa buscá-lo, aí está disponível na RBPI. E muito interessante que, como você colocou nesse artigo, vocês tentaram avançar um pouco mais nas pesquisas que vocês já tinham realizado previamente, olhando para os think tanks, né? Porque muitas vezes, como você aponta, a gente tem um olhar mais centrado nas lideranças políticas ou mesmo nos grupos militares, em como eles constroem essa perspectiva da China. E é interessante ver como que há esse diálogo também com os think tanks, como você comentou, né? Nos Estados Unidos, muitos deles recebem políticos, autoridades latino-americanas para palestrarem, então há realmente uma circulação nesses meios que é interessante a gente acompanhar e ver como que ela também acaba influenciando a própria definição da política externa estadunidense. Então, achei, outra vez, muitíssimo interessante esse quadro que você também colocou aqui nas projeções, que resume um pouco, né, o artigo com as duas narrativas encontradas nos think tanks, seja a narrativa da presença chinesa mais como a partir de uma visão geopolítica de uma ameaça, de um grande desafio que deve ser combatido, ou essa segunda visão, né, uma narrativa de uma adaptação chinesa aos preceitos liberais, talvez não tão preocupante para a hegemonia regional dos Estados Unidos. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta para a gente dar início aqui ao debate, mas a verdade é que ela está bem vinculada ao que você já falou na parte final. Então, eu vou fazer uma pergunta, mas já vou puxar também uma pergunta que nos enviaram aqui no chat, bem interessante a pergunta do Guilherme. Mas o meu questionamento, né, o que eu tinha preparado lendo o seu artigo foi justamente tentar entender como você coloca, vocês fizeram esse corte temporal, né, de 2017 a 2022, que pega então o primeiro mandato Trump e 2 anos ali do Biden. O que eu queria entender é justamente isso, se enquanto vocês estavam acompanhando, fazendo essa análise do conteúdo, se era possível notar alguma mudança de discurso entre o governo Trump e o Biden nesses think tanks, em como, né, os Estados Unidos se posicionava
nessas duas administrações em relação à China? Porque você apontou agora no final que você conseguiu notar mais claramente essa diferença entre os think tanks que eram mais próximos à América Latina ou aqueles que tinham uma visão talvez um pouco mais militarista. Mas queria saber se houve essa mudança ou não, como você falou, o que houve a partir de 2017 é uma retórica cada vez mais agressiva, que foi em alguma medida também mantida durante o governo Biden. Queria saber, então, se teve um pouco essa mudança, e aí acho que você já, na verdade, já respondeu, era um pouco o que esperar do próximo mandato Trump, né? E acho que ficou muito interessante essa parte final, que você vai além do que você já apresentou no artigo e faz esse vínculo com o momento atual de pensar o próximo mandato a partir do ano que vem, com os exemplos que você trouxe aí dos trechos, né, desse projeto 2025, acho que o que a gente pode esperar, então, talvez seja um endurecimento ainda maior dessa narrativa, né, de realmente, como as palavras que você usou, né, de apontar a China como totalitária, como comunista, como uma ameaça que deve ser combatida. Então, talvez um fortalecimento maior dessa primeira narrativa em relação à segunda. Então, a minha pergunta era mais ou menos nesse sentido, né, da gente ver como que isso influenciou as administrações. Mas eu já vou trazer para o debate, já que acho que boa parte você respondeu nessa sua fala final, vou trazer para o debate também essa pergunta do Guilherme de Oliveira. Ele quer saber até que ponto as duas narrativas, né, a primeira de coerção, a segunda de cooptação, elas expressam as perspectivas das próprias teorias de relações internacionais, o realismo e o liberalismo. E se haveria algum espaço para uma visão mais descentralizada ou até contestadora dentro desses think tanks, ou se são inevitavelmente entendidos como ferramentas de poder. Então, eu deixo esses dois questionamentos e depois a gente retoma com outras perguntas. Enquanto isso, fiquem à vontade para enviarem aí no chat. Parabéns mais uma vez pela apresentação, Lívia, foi excelente. Angélica, muito obrigada pelas perguntas. Sobre o governo Trump é algo que eu ainda tenho buscado entender, né? Assim, entender o que a gente pode esperar desse novo governo, até que ponto ele vai ser diferente do governo anterior. Então, existem alguns indicativos de que, de fato, Trump vai buscar uma política mais agressiva nesse momento, até pelas indicações que ele já fez. E aí, talvez algo que eu poderia complementar a essa visão inicial sobre o projeto 2025 é a indicação do Marco Rubio para secretário de Estado. Então, o Marco Rubio, ele é uma voz importante quando se fala sobre... Já é há algum tempo uma voz importante quando se fala sobre política externa dos Estados Unidos para a América Latina, né? Então, ele tem ascendência cubana. No Congresso, ele sempre atuou no sentido de demandar políticas mais agressivas, principalmente com relação à Venezuela e com relação a Cuba. Então, essa relação que se faz em alguns momentos entre China, comunismo, necessidade de mudança de regime na América Latina, é algo que provavelmente vai ganhar mais força nesse governo. Agora, e existe também uma narrativa, existe toda uma promessa de que esse vai ser um governo que vai olhar mais para a América Latina. Então, foi publicado na Foreign Affairs há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, um texto que ia exatamente nessa direção, de que os anos de negligência benigna dos Estados Unidos com relação à América Latina teriam acabado, né? Agora haveria uma política externa que teria a América Latina como prioridade. Eu nunca comprei muito essa narrativa de que havia uma negligência benigna dos Estados Unidos com a América Latina. Me parece que o que havia no passado era uma priorização de outras regiões, mas existe uma burocracia nos Estados Unidos centrada na América Latina, né? Então, tanto as empresas quanto as organizações da sociedade civil e mesmo o Departamento de Estado, o Departamento de Defesa, as agências de inteligência têm uma presença muito grande na América Latina e existem políticas específicas para a América Latina. Então, mesmo que a América Latina não esteja ali no dia a dia do discurso presidencial, mesmo que o presidente não viaje muito para a América Latina, isso não impede a construção de uma política para a América Latina, só que essa política muitas vezes ela é construída por um segundo escalão. Mas ela continua sendo uma política de reprodução da hegemonia dos Estados Unidos. E no momento atual, me parece que a gente tem que olhar um pouco para o outro lado. Assim. Se existe essa promessa de que a América Latina vai ser central,
ponto será que isso vai ser possível em um mundo no qual a gente tem a guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, né, genocídio em Gaza? Então, será que de fato a América Latina vai se mostrar como prioritária? Porque no final das contas, me parece que o que se torna prioritário exatamente são as regiões nas quais existem crises mais intensas, nas quais existem de fato conflitos, né? Isso se tornam as grandes prioridades dos Estados Unidos em termos de política externa. Então, não sei até que ponto a América Latina vai se tornar prioritária nessa situação na qual a gente tem os conflitos, a China é percebida como grande ameaça e a China tem uma atuação muito maior na sua vizinhança do que na América Latina, mas a gente tem essa situação, né? Uma situação talvez em alguma medida contraditória, que foi apontada para o Departamento de Estado, uma pessoa que tem uma experiência grande com a América Latina, o que talvez traga algumas mudanças nesse sentido de ênfase. E com relação às mudanças de governo e os think tanks, quando a gente olha para os think tanks em si, eu não consigo perceber grandes mudanças na narrativa deles a partir das trocas de governo. Então, me parece que existe um perfil maior desses think tanks, e talvez isso seja colocado pela forma como os think tanks são constituídos mesmo, né? Então, o CSIS tem essa visão mais militarista, e ele é um think tank que busca talvez menos contato com a América Latina, ele tem uma atuação maior, mais próxima dos militares dos Estados Unidos, enquanto aqueles que são focados na América Latina, me parece que talvez eles sejam um pouco mais socializados na visão latino-americana de que a China é importante, que os países da América Latina eles não podem prescindir da China. Então, eu não consigo perceber grandes mudanças nos think tanks em si, mas na influência que esses think tanks conseguem ter ou não na política de fato adotada, né? Então, talvez o que a gente vai ver daqui para frente é que os principais think tanks, ou os think tanks que os governos vão recorrer mais para falar de China e América Latina, provavelmente não serão esses que tenham uma visão mais positiva, digamos assim, né? Mais focada em economia. E respondendo à pergunta do Guilherme, né? Até que ponto as perspectivas se originam nas próprias teorias de relações internacionais? Eu acho que a segunda perspectiva de cooperação, ela bebe muito do liberalismo, sim. É uma visão bastante centrada em democracia, uma visão bastante centrada na ideia de liberalismo econômico e de uma superioridade do liberalismo, né? Do liberalismo enquanto modelo social, econômico, político, que seria superior. E de uma visão progressista, teleológica, de que os países se encaminhariam para uma situação no qual o liberalismo prevaleceria, né? Que isso hoje, no momento atual, já não está muito em pauta. Mas quando a gente pega textos mais antigos escritos nos Estados Unidos, ali no final da Guerra Fria, existia muita percepção de que, como a China abriu sua economia, se tornou mais liberal do ponto de vista econômico, ela também se democratizaria, né? Então, uma liberalização econômica se tornaria uma liberalização política. Então, havia muita essa expectativa de que o regime chinês colapsaria, cairia, e que o processo de democratização não foi isso que a gente viu, não foi isso que a gente conheceu até o momento atual, então essa narrativa perdeu um pouco de força. Mas é uma narrativa que também está presente na visão desses pesquisadores, talvez de forma amenizada. Com relação ao realismo, eu tenho minhas dúvidas se é uma visão puramente realista, porque é uma visão. Depende de qual realismo a gente está falando, né? Porque é uma visão que é bastante centrada na ideia de construção de uma hegemonia dos Estados Unidos e menos num equilíbrio de poder. Então, existem alguns autores que partem de uma perspectiva realista e que vão dizer, por exemplo, olha, é legítimo que a Rússia busque ter uma área de influência, que a China busque ter uma área de influência. Então, os Estados Unidos eles deveriam aceitar esses países e aceitar essa política de poder, esse equilíbrio de poder. Então, depende de qual realismo a gente está falando. E eu colocaria também que nessa perspectiva militarista, a questão das instituições liberais ela também está presente. Então, os Estados Unidos eles continuam a ser vistos como esse baluarte,
esse farol que vai levar a uma expansão do liberalismo para o mundo como um todo. Então, a ameaça chinesa ela é vista também como uma ameaça ao liberalismo, às instituições liberais. Enfim, é uma perspectiva que bebe também do realismo, mas a gente tem que pensar de qual realismo e talvez ir um pouco mais a fundo nesse sentido. Não são todos os autores realistas que vão para essa visão, para essa perspectiva. Aí também ele perguntou se há espaço para uma visão descentralizada ou contestadora dentro desses think tanks. Me parece que desses think tanks que a gente analisou, nesses think tanks que a gente analisou, não tem muito espaço para políticas de fato contestadoras. Talvez políticas mais progressistas, sim, né? Então, quando a gente pensa em questões relativas à equidade de gênero, inclusão social, combate ao racismo, por exemplo, são questões que estão muito absorvidas por esses think tanks mesmo, né? Então, quando a gente pensa desse ponto de vista de representatividade, de inclusão social, são questões que encontram algum tipo de espaço. Mas quando a gente pensa sobre políticas transformadoras no sentido de superação do capitalismo, com certeza não estão presentes, ou de superação da hegemonia dos Estados Unidos, com certeza não estão presentes nesses think tanks. Existem alguns outros think tanks, mesmo nos Estados Unidos, que têm assim, uma postura talvez um pouco mais de esquerda clássica, né? Mas são think tanks que têm uma proximidade menor com a tomada de decisão e com o poder central. Existia um think tank que se chamava COA, que era, eu acho que ele nem funciona mais hoje em dia. Eu só me lembro da sigla. The Council on Hemispheric Affairs, COA. COHA. Council on Hemispheric Affairs. Ele era um think tank que tinha uma perspectiva mais de esquerda. Existe o WOLA também, o Washington Office on Latin America, que também tem uma perspectiva mais progressista em políticas de segurança. Enfim, mas são alguns think tanks que eles não têm tanta atuação, tanta inserção assim. Existe, se a gente for pensar no Brasil, o Instituto Tricontinental, que também é um think tank, mas é um think tank que é financiado a partir de alguns grupos que são de fato de esquerda e que buscam, inclusive, uma superação da hegemonia dos Estados Unidos. Eles não têm sede nos Estados Unidos, tá? Mas é um exemplo de think tank que parte de uma outra perspectiva, talvez se colocando como intelectuais orgânicos da classe trabalhadora, né? Ou tendo essa ambição de ser intelectuais orgânicos da classe trabalhadora. Aqui nas mensagens o nome, se vocês quiserem pesquisar. Legal, obrigada. Bom, dando sequência, então, ao nosso debate, eu vou trazer aqui a pergunta da Mariana, que está também relacionada com um ponto que eu tinha separado para comentar. A Mariana gostaria de saber como os think tanks latino-americanos poderiam contrabalancear as narrativas hegemônicas dos think tanks norte-americanos, promovendo perspectivas mais alinhadas aos interesses locais e regionais. Então, tentar pensar um pouco como que os think tanks latino-americanos talvez enxergam isso, né? Essa é a pergunta da Mariana, e eu tinha separado também, eu sei que vai, claro, muito além do que você trata no seu artigo, que está focado nos Estados Unidos, mas eu gostaria de saber se você tem algum conhecimento, se vocês chegaram a analisar algo nesse sentido, de como que no âmbito latino-americano, ou ao menos no Brasil, que talvez vocês tenham um pouco mais de conhecimento, por serem pesquisadoras brasileiras, mas como que os think tanks da nossa região, eles interpretam a entrada chinesa aqui, se eles entendem essa entrada chinesa como em uma perspectiva também de rivalidade, de adversário dos Estados Unidos ou não, e como que a região ela lida um pouco com essa dualidade entre China e Estados Unidos, porque ficou muito claro na sua apresentação que a América Latina depende, em termos econômicos, da China muito. Então, a presença chinesa nos seus investimentos, na construção de infraestruturas é importante para a região, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a América Latina sempre foi essa zona de influência dos Estados Unidos e que há um alinhamento muito grande com esses valores liberais também. Então, como que a região ela lida um pouco com essa dualidade, se você vê um pragmatismo, talvez, entre os latino-americanos para lidar com essas interações.
Sobre a América Latina, enfim, o que eu sei sobre a América Latina é um pouco mais de impressão mesmo, né? De alguma coisa ou outra que eu li, principalmente do SEBRE, por exemplo, principalmente do Brasil, de forma geral, e também de alguns pesquisadores brasileiros que têm esse perfil de serem pesquisadores que também estão vinculados com formulação de políticas públicas e que escrevem para a America's Quarterly. Então, um dos think tanks que a gente analisou tem uma publicação semanal, tem uma publicação mensal, que é uma revista, America's Quarterly, e nessa revista existem alguns pesquisadores latino-americanos que contribuem, algumas vezes de forma recorrente, outras vezes de forma bastante pontual. Mas, por exemplo, o Oliver Stone, que é uma pessoa que vez ou outra escreve para a America's Quarterly. E, de forma geral, o que os pesquisadores da América Latina têm colocado, que eu tenho percebido, é uma negação dessa ideia de que a América Latina deveria escolher um país ou outro, né? Então, a reafirmação dessa importância econômica que a China tem para a América Latina, esse entendimento de que as economias dos países latino-americanos não poderiam se desenvolver, não poderiam então, que a América Latina não poderia crescer prescindindo do investimento chinês. Então, existe muito essa percepção de que são relações pragmáticas, baseadas em um pragmatismo. Então, não tem a ver com ideologia, não tem a ver com preferência geopolítica, tem muito mais a ver com oportunidades de financiamento. Então, se busca bastante isso, né? Bastante convencer os Estados Unidos de que a China precisa da América Latina, e que a América Latina vai precisar também desses investimentos, né? Talvez a grande dificuldade é que os Estados Unidos, por mais que eles proponham, né, então existem políticas já há algum tempo no sentido de fomentar os investimentos estadunidenses na América Latina. Mas a impressão que eu tenho, isso não é minha área de estudo, né? Mas a impressão que eu tenho é que esses investimentos eles saíram muito pouco do papel. É um pouco o que o professor Marcos Cordeiro da Unesp tem dito, né? De que os investimentos estadunidenses eles são muito mais promessa do que realidade. Então eu vejo que os think tanks latino-americanos eles têm atuado nessa direção de dizer, né, de exemplificar e de argumentar que não é possível para a América Latina fazer essa escolha. Mas eu acho também que os think tanks na América Latina eles precisam ainda se estabelecer talvez de forma mais forte. Me parece que eles não têm a mesma influência que os think tanks têm nos Estados Unidos, né? Então, aqui na América Latina existe uma institucionalização menor desses institutos de pesquisa e principalmente da influência que eles têm na tomada de decisão. Cada vez mais existem discussões, existem iniciativas promovidas pelos think tanks, né? A gente tem talvez o SEBRE como no Brasil uma grande expressão disso, a própria FGV atua talvez como um think tank, eles se colocam em alguma medida como um think tank, mas não tem a mesma característica que teria talvez nos Estados Unidos, acho que é importante dizer isso também. Claro, com certeza. Como você apontou, talvez eles não tenham esse peso, né, da influência da formulação das políticas mesmo como tem nos Estados Unidos. Eu também tenho um pouco essa impressão, não é muito a minha área de estudos, mas que no Brasil a gente tem mais esses organismos que realizam pesquisa, que emitem, né, fazem publicações muito mais no sentido de emitir opiniões, de construir interpretações sobre a política externa brasileira, as relações com outros países, do que realmente think tanks que tenham um peso na decisão final dos líderes políticos. Me parece um pouco isso também. Bom, vou trazer agora para o debate a pergunta da Helena. Ela fala assim, né? Considerando a perspectiva de ameaça que aborda a China como uma potência que não promove direitos humanos, proteção a minorias e democracias, existiria duas vertentes dentro da narrativa da ameaça. Então, ela quer olhar um pouco nessa primeira narrativa da ameaça, se daria para como desdobrar ela em duas narrativas. Uma que coloca os Estados Unidos como preocupado com os direitos humanos, né, com as minorias. Então, essa ideia é um pouco do salvador, da promoção desses valores liberais, e uma outra mais reacionária, expressa no projeto 2025, que despreza os conflitos na China com as minorias, com os direitos humanos.
Então, ela gostaria de entender um pouco isso, assim, no próprio discurso da narrativa como ameaça, se a gente consegue, talvez, identificar duas vertentes nele. Helena, muito obrigada pela pergunta, achei muito interessante. Inclusive, é uma pergunta que vai me fazer refletir bastante sobre se é possível desdobrar em duas narrativas, né? Pensando essa conexão entre promoção de direitos humanos, promoção de liberalismo e China como uma ameaça. E eu diria que talvez sim, talvez existam duas grandes narrativas. E me parece que nenhuma delas vai desprezar totalmente o liberalismo, mas vai interpretar esse liberalismo de formas diferentes, talvez. Né? Então, quando a gente olha algo que eu percebi há algum tempo, né? Que eu tenho a impressão já há algum tempo que existe essa diferença entre o próprio Trump e o Biden, né? Então, quando a gente olha para os discursos do governo Trump, do governo anterior, do primeiro governo Trump, eram discursos muito menos pautados na ideia de promoção de direitos humanos, de promoção de democracia, quando a gente olha para o governo em si, para o próprio Trump falando. Então, não havia essa percepção de uma disputa entre países autoritários e países democráticos. A narrativa do governo Biden foi muito centrada nisso. Então, quando a gente pega os documentos publicados pelo governo para ler, governo Biden, havia muito essa perspectiva de que o mundo ele estaria envolvido em uma disputa entre países democráticos e autoritários, e aí ele cria até uma cúpula da democracia para, enfim, difundir essa narrativa. Trump bem menos, né? Por outro lado, quando a gente olhou para os discursos dos militares, eu não percebia grande diferença, né? Talvez uma grande diferença é o militar que é nomeado, porque no caso do Biden, ele escolheu para comandante do Comando Sul primeiro uma mulher e depois um homem negro. E no projeto 2025, eles colocam isso como um problema. Então, eles vão dizer que dentro do Departamento de Defesa, um grande problema é que pessoas estão sendo escolhidas, né, na narrativa deles, pessoas estão sendo escolhidas por conta do seu gênero, por conta da sua da cor da sua pele e não em razão das suas competências, né? Então eles vão questionar bastante essas políticas de promoção de igualdade. Mas quando a gente olha para as políticas de fato adotadas pelo Comando Sul, persiste, mesmo no governo Trump, mesmo no primeiro governo Trump, essa ideia de que a China era uma ameaça às instituições democráticas na América Latina. Né? Então, não sei se isso vai mudar com o segundo governo Trump, que é um governo que vai buscar, ou que pelo menos promete buscar combater esse establishment, combater visões que já são muito mais inseridas na forma de fazer política dos Estados Unidos. Mas quando a gente olha para o projeto de 2025, não é como se o liberalismo ele fosse totalmente deixado de lado, né? Existe ainda essa visão de promoção de um mundo livre, mas é uma visão muito mais parecida com a visão da Guerra Fria, que não vai se pautar tanto nessas questões, principalmente eu não sei nem se de direitos humanos, mas com certeza não de direito de minorias, né? Não vai falar muito dessa questão da vulnerabilidade das minorias, mas existe ainda assim a promoção da ideia de liberdade, de um mundo livre, de um mundo democrático, de certa forma, muito a partir da construção da China como essa ameaça totalitária comunista. Então, é um discurso muito de Guerra Fria, mas que não abandona o liberalismo e principalmente não abandona o liberalismo do ponto de vista econômico, a ideia de liberdade financeira. Mas Helena, essa é uma pergunta que de verdade ela vai me trazer muito para refletir. Muito obrigada pela pergunta. Bom, a gente tem aqui, na verdade, uma série de perguntas do João Vegas, e aí eu vou primeiro fazer as vezes dele, que ele te parabeniza muito pelos ensinamentos que a gente recebeu hoje. Ele está fazendo o trabalho dele de conclusão de curso orientado pelo professor Roberto Goulart Menezes, lá na UNB, e tanto o professor como ele são admiradores do seu trabalho, então faço aqui também os elogios que ele colocou no chat para a gente. E as perguntas dele giram em torno
da questão do TikTok, né? É o tema de análise do trabalho de conclusão de curso dele, a questão do TikTok na disputa de hegemonia, e como isso se manifesta de forma prática por meio de regulações e outras manobras, principalmente por parte dos Estados Unidos, das políticas adotadas. E aí ele se pergunta, então, de que maneira os think tanks são centrais na manutenção da percepção política sobre o TikTok. Não sei se esse chegou um tema, você chegou a ler algo sobre isso enquanto realizava, né, essa análise de conteúdo sobre essa disputa que tem, e aí ele também pergunta se para você isso é mais um caso de uma construção de uma narrativa negativa em relação à China em nome dos interesses dos Estados Unidos. E se você entende que no próximo ano a gente deve ocorrer uma intensificação dessa perseguição ao TikTok, a empresas chinesas, a tudo que possa representar alguma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos. É uma pergunta mais ou menos nesse sentido. E aí eu vou deixar, então, você responder, e depois a gente, acho que volta para uma pergunta final do Guilherme, bem interessante também. Sobre o tema do TikTok, eu não me lembro de ter lido nada específico sobre o TikTok, mas a questão das tecnologias de informação e de comunicação, elas aparecem bastante, né? E existe uma preocupação grande com a possibilidade de espionagem por parte da China. Então, aparecia muito naquele momento a questão do 5G, existe uma preocupação muito grande, em geral, com empresas chinesas atuando na América Latina, e principalmente empresas, que é o caso do TikTok, por exemplo, que tem a possibilidade de armazenar dados de latino-americanos e que poderiam, de alguma forma, ser utilizadas como ferramenta de espionagem pelo governo chinês. Então, essa é uma narrativa que está muito presente. Essa ideia de que empresas chinesas seriam um reflexo da atuação do Estado chinês, né? Então, isso está bastante colocado, seja nos think tanks, mas também nos discursos dos militares. Essa percepção de que faz parte dessa ameaça, e nesse momento a ameaça ela é vista como uma ameaça que vai além das questões principalmente militares, né? Não é simplesmente uma ameaça militar. É uma ameaça porque existiria uma penetração chinesa na cultura dos países latino-americanos. Então, existe essa preocupação com inteligência, existe essa preocupação com espionagem, mas existe também a preocupação com uma suposta expansão de um modo de vida, de uma visão chinesa, uma visão de mundo chinesa na América Latina, que supostamente levaria a um afastamento entre China e América Latina. Mas me parece que isso também, além dessa percepção, né, de ameaça, enfim, dessa visão mais securitária, me parece que também existe uma questão econômica por trás disso, né? Então, o que a gente vê no momento contemporâneo, isso aparece muito no projeto 2025, João, inclusive se eu não me engano, o próprio TikTok ele é citado. Aparece muito a ideia de que as empresas de telecomunicação, as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, elas estão perdendo força e a China também tem se tornado mais relevante desse ponto de vista, que seria necessário conter a China. A ameaça chinesa ela é colocada como militar, mas ela também é colocada como ameaça econômica, nesse sentido de que a economia americana ela tem enfrentado problemas e esses problemas eles decorrem, então, dessa competição com a China. Aí essa visão de ameaça, ela pode ser usada como uma forma também de justificar políticas protecionistas, desse ponto de vista econômico. Então, no sentido, vamos banir o TikTok dos Estados Unidos, porque eles fazem espionagem para o Império Chinês, para o Partido Comunista Chinês, enfim, algo nesse sentido. E a gente tem mais espaço para o Meta, para o Instagram, enfim, para as empresas de comunicação dos Estados Unidos, né? Então, a gente também tem essa questão econômica que está por trás que me parece importante para analisar nesse sentido também, né? Se trata de uma competição que se estabelece desse ponto de vista da segurança, mas que principalmente se a gente for olhar desde uma perspectiva gramsciana, a gente não pode esquecer desse ponto de vista da economia material mesmo. Então, me parece que tem muito disso, de uma visão de que a economia dos Estados Unidos enfrenta problemas. Uma coisa que é colocada no projeto 2025, eu estou falando muito dele porque eu li faz pouco tempo, então tá fresco na memória, mas
é a ideia de que os Estados Unidos eles devem reverter um processo de desindustrialização e, em razão disso, eles devem, no processo de rearmamento, né, de compra de armamento e de construção do aparato de defesa, eles devem priorizar tudo que for nacional e tornar as cadeias de produção cadeias centradas nos Estados Unidos e em aliados, né? Então, evitar tudo aquilo que venha da China, do ponto de vista econômico. Então, desfazer, de alguma forma, essas cadeias de valor. Que é algo que já estava presente, né, com Biden, que já estava presente com Trump 1, mas é algo que continua fazendo parte desse discurso. Muito obrigada pela resposta, Lívia. E claro, para nós é ótimo que você traga todos esses aportes do projeto 2025, super atual para o debate agora. Então, que bom que está fresco aí na sua cabeça e você consegue também mesclar um pouco com o que você pesquisou antes nos think tanks e qual que é a perspectiva agora para o próximo ano. Então, passando para a pergunta do Guilherme, ele gostaria de saber como a abordagem neogramsciana explica as contradições internas no sistema hegemônico dos Estados Unidos, tais quais a existência das duas narrativas, coerção e cooptação. Bom, vou deixar que você responda, mas eu entendo que ambas são estratégias para a construção da hegemonia, né? Tanto a coerção como a cooptação. Acho que elas não são concorrentes necessariamente. E aí ele pergunta se essas contradições representam uma fragmentação na construção do consenso hegemônico ou são parte de uma estratégia deliberada. Quando você olha, né, para o Gramsci, ele fala que a hegemonia é baseada nessa dialética de coerção e de consenso, né? Então, isso significa dizer que a violência, o uso da força, ele está ali sempre latente, ele sempre pode ser utilizado, mas quando a hegemonia está consolidada, o que a gente vai ver, de fato, é muito mais consenso do que coerção, né? Então, o uso da força sempre vai ser um uso da força legitimado, justificado, aceito, visto como legal, legal do sentido jurídico mesmo do termo. Então, existe essa proposição, né, e o Gil coloca muito isso, né, de uma perspectiva neogramsciana, de que a coerção, ela talvez esteja mais presente em momentos de crise. Então, talvez, pode ser um sintoma. Pode ser que essa presença maior de uma coerção cada vez mais clara seja um sintoma de um possível enfraquecimento da hegemonia dos Estados Unidos. Muito embora essa questão de construção da ameaça faça parte da história dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem construção da hegemonia dos Estados Unidos, ela se deu a partir da construção dessas ameaças também. Mas não deixa de ser, talvez, um sintoma de algum tipo de rachadura dessa hegemonia. Me parece que sim. Essa visão cada vez mais militarista, cada vez mais centrada no uso da força, talvez um abandono de parte dessa narrativa de promoção da democracia, promoção dos direitos humanos, que compõe a legitimação desse uso da força, né? Então, me parece que é diferente quando a gente pensa no uso da força sendo um uso legitimado pelo Conselho de Segurança, que é aceito internacionalmente como parte de uma intervenção humanitária que vai levar valores liberais e que vai, enfim, levar a democracia e os direitos humanos para um lugar específico, do que uma forma de uso da força simplesmente para conter a China, sem que tenha todo esse aparato ideológico por trás, né? Talvez, pode ser que essa narrativa mais militarista ela seja um dos sintomas, um dos muitos sintomas dessas rachaduras na hegemonia dos Estados Unidos. Mas me parece também que não são narrativas que se contradizem, né? No sentido que são, como eu coloquei, são estratégias diferentes que buscam a manutenção dessa hegemonia. Uma que coloca a força, né? Coloca uma ênfase maior na força e uma que coloca uma ênfase maior na construção desse consenso. Ambas buscam a reprodução dessa hegemonia. Ambas buscam a reprodução do capitalismo sob liderança dos Estados Unidos.
não me parece que as duas narrativas sejam parte de uma estratégia deliberada. Uma outra coisa que a gente pode pensar do ponto de vista econômico e que talvez explique essa contradição mas essa existência de nuances no discurso, é o fato de que existe uma interdependência muito grande entre China e Estados Unidos. Então, existem empresas dos Estados Unidos que lucram com o crescimento chinês e que se beneficiam de boas relações entre China e Estados Unidos. Então, até pouco tempo atrás, não se acreditava muito em uma grande competição entre China e Estados Unidos, exatamente em razão dessa interdependência entre os dois países e do fato de que algumas empresas dos Estados Unidos dependem de boas relações com a China para manter seus lucros de forma bastante clara. Assim. Então, existem empresas que fazem lobby por melhores relações com a China dentro dos Estados Unidos. Por outro lado, quando a gente olha para os militares, eles têm essa visão mais de promoção do uso da força. E aí os militares, eles também têm uma indústria do complexo industrial militar que está por trás, né? Então, eles não são simplesmente uma burocracia, mas também tem toda essa indústria de fabricação de armamentos, né? Indústria armamentista que está por trás. Então, talvez isso represente mesmo as diferentes frações da classe dominante nos Estados Unidos, né? Interesses diferentes de frações dessa classe dominante. Uma fração que, enfim, em razão da sua forma de produção, tem um apreço maior pelo aumento dos gastos em defesa, e uma outra fração que depende muito mais dessa relação com a China. Deveria por aí. Muito, muito interessante mesmo a análise. É como você colocou, né? A construção dessa hegemonia passa justamente por esses grupos dominantes. Então, a gente tem um pouco que essas nuances de cada grupo, e talvez em um momento ou em outro, cada um desses grupos vai ter uma influência maior ou menor no governo, né? Achei bem interessante, e eu também estava tentando acompanhar o seu raciocínio de como talvez o endurecimento dessa narrativa, dessa primeira narrativa mais de coerção, esteja relacionada a um pouco uma falha, talvez, ou a dificuldade de você construir o consenso só pela cooptação, né? Muito interessante. Bom, acho que para a gente encerrar aqui, talvez trazer um último ponto, também indo muito mais além do que você já colocou no artigo, se você tem algum conhecimento sobre, talvez, qual que é essa capacidade reativa da China, não sei se talvez por meio dos seus institutos Confúcio na América Latina, nos Estados Unidos, mas qual a capacidade que a China tem, talvez, de reagir um pouco a essa narrativa, a construção dela como ameaça. Então, talvez pensar um pouco quais são as estratégias chinesas para lidar um pouco com a construção, né, de que a sua entrada na região seja uma ameaça. Eu lembro de um trecho do seu texto que você fala que os think tanks norte-americanos, estadunidenses, né, eles retratam a atuação chinesa como o uso do sharp power, né, o poder agudo, um poder de manipulação, e acho que muitas vezes quando os Estados Unidos vai colocar a sua atuação externa, ele coloca como smart power, né, a combinação do hard e do soft power. Então, talvez pensar um pouco em como que a China lida, talvez, com a construção desse seu perfil, dessa sua imagem como uma ameaça na região, ou se, não sei, se talvez para a China isso nem sequer é um ponto de discussão, e ela está muito mais focada e interessada nos ganhos econômicos e tendo uma atuação mais pragmática nas suas relações com os países latino-americanos. De novo, o que eu vou falar aqui é bastante impressionista, assim. Já teve um momento que eu quis entrar e estudar mais a atuação da China na América Latina, mas acaba sendo muita coisa, né? Então, eu tenho focado mesmo nos Estados Unidos, mas eu tenho muito interesse em analisar com mais calma e mais detidamente a atuação da China mesmo. A impressão que eu tenho é que, em primeiro lugar, a China não tem todo esse aparato que os Estados Unidos têm, né? Então, eles têm os institutos Confúcio, eles têm cada vez mais programas de intercâmbio entre acadêmicos latino-americanos, né? Então, cada vez mais brasileiros, enfim, vão para a China estudar. Eles têm cada vez mais centros de estudo sobre a América Latina, então isso é importante também, porque existe um desconhecimento muito maior China e América Latina do que Estados Unidos e América Latina, né?
E na China eles têm buscado construir conhecimento sobre a região. Então existe todo esse processo que está mais em construção em comparação com os Estados Unidos, né? Mas existe essa busca de aproximação das elites chinesas e latino-americanas, me parece que isso está em curso. E eu consigo perceber isso talvez até olhando as novas gerações, né? Então, eu defendi o doutorado já tem um tempo, e quando eu olho para o pessoal, para as pessoas que estão na graduação agora, existe um interesse muito maior em aprender mandarim, em viajar para a China. Então, já existe uma diferença nesse sentido. Então, muito se fala sobre a falta de um soft power, ou da vulnerabilidade da China em termos de soft power, né, que a China teria menos influência nesse sentido, mas eu vejo que esse é um processo em construção, e a China tem conseguido ganhar espaço nesse sentido também. Mas, além disso, me parece que o que é muito forte em termos da China é a própria narrativa chinesa, que é uma narrativa que combina muito bem, é muito bem aceita pela esquerda da América Latina. Então, a China, ela vende muito bem a ideia de que os seus investimentos são investimentos diferentes, porque eles não afetam a soberania dos países da América Latina, eles não vêm com nenhum tipo de condicionalidade. Então, aquilo que os think tanks nos Estados Unidos descreviam como investimentos inferiores, porque eles não colocam, não tem nenhum tipo de garantia de proteção do meio ambiente, dos direitos humanos, de minorias, na América Latina isso é visto como positivo, porque é visto como no sentido de que não existe nenhum tipo de condicionalidade desses investimentos. Porque, claro, existem essas condicionalidades que são relativas à proteção do meio ambiente, enfim, mas também existem condicionalidades do uso desse recurso, né? Então, os investimentos dos Estados Unidos vêm acoplados com a adoção de uma política neoliberal, que não acontece no caso da China. Então, me parece que a China ela consegue ter muito mais essa narrativa de uma certa horizontalidade, que na verdade não existe, mas existe a promoção narrativa, a construção de um discurso, de um consenso, de que haveria uma certa horizontalidade entre a China e a América Latina, que a China não interferiria na soberania dos países da América Latina. Muitas coisas são colocadas como cooperação sul-sul. Então, a China, me parece que consegue construir esse discurso no qual ela se apresenta como um parceiro da América Latina e muito mais próximo em termos de assimetrias do que quando a gente olha para os Estados Unidos. Então, me parece que sim, a China não tem todo o aparato que os Estados Unidos têm, eles têm buscado construir isso, mas eles têm uma narrativa que é muito palatável, talvez, para governos progressistas na América Latina. Não sei, eu acho que talvez seria um pouco por aí também. Ótimo. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela palestra. Eu acho que com isso a gente pode, então, ir encerrando essa sessão. Mais uma vez, gostaria de agradecer à professora doutora Lívia Pérez Milani pela palestra de hoje, para a gente poder refletir um pouco sobre essa relação entre Estados Unidos e China e qual é a atuação dos think tanks nos Estados Unidos para a construção das narrativas sobre a entrada chinesa na nossa região e como isso poderia afetar a hegemonia estadunidense. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Acho que, além de compartilharmos esse interesse acadêmico, como você falou, nós duas estamos esse ano vivenciando bem forte a maternidade, então eu sei que aí imagino que também foi uma logística para você conseguir participar do dia de hoje. Por isso que eu agradeço imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade. O Centro de Estudos Globais está muito feliz em poder encerrar, acho que esse ciclo, esse primeiro semestre do curso de extensão com a sua palestra. Afinal, o título do curso de extensão é Repensando Hegemonias, né? E a gente encerra, então, esse ciclo tratando de uma hegemonia regional muitíssimo importante para todos nós, que é a atuação dos Estados Unidos aqui e como que ele lida com esse rival, esse adversário, como vocês apresentam no artigo de vocês, da RBPI, que é a China. Transmito a você também todos os agradecimentos que a gente está recebendo aqui no chat, todos muito gratos pela excelente palestra, pelos ensinamentos que você trouxe para a gente hoje, e deixo aqui, então, alguns minutinhos
se você quiser falar algumas palavras finais para a gente encerrar essa transmissão. Bom, eu que agradeço pelo convite. Para mim foi uma honra ter participado do curso. Eu fiquei muito feliz com o convite, de verdade. E também foi bastante importante para voltar nesse artigo e refletir um pouco mais sobre ele. Então, foi uma oportunidade de pensar um pouco mais sobre essa pesquisa. Eu gostei muito das perguntas, foram perguntas muitíssimo interessantes e nem um pouco simples de responder, então eu gostei bastante do debate, da interação. Vocês têm um público de altíssima qualidade. Desejo sorte às próximas edições do curso. Até mais, então. Muito obrigada, Angélica. Sua moderação foi excelente também. Bom, muito obrigada a todos, e com isso, então, nós encerramos essa sessão. Até mais.